O segundo instituto mais petista deste Brasil, a Atlas Intel, só perde para a Quest do Filipinho, fez um levantamento para saber o que as pessoas pensam. E adivinha, gente, o óbvio aconteceu, que é o quê? As pessoas aprovam a ação da polícia. As pessoas não defendem o bandido. É uma parcela mínima, que se confunde até com petismo. Tá ali, né? Mega operação no Rio. Apoio à operação. Quando você pega o país como um todo, Brasil, 55% apoia. Que eu acho até pouco, viu? Esperava muito mais. Mas quando você pega Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, quem mora no Rio de Janeiro, que vive essa realidade muito mais de perto, aí você passa para 62% da população. Contra 34% só que desaprova. Quando você sai para uma bolha ainda menor, que talvez seja a bolha que mais vive essa realidade, que são os moradores de favela, 80,9% aprovam. Será que a esquerda vai falar que os moradores de favela são fascistas? Deve ser, né? Bom mesmo é burguesia. E se você pega os moradores de favela no Rio de Janeiro, 87,6% apoiam. A cada 10, 9 apoiam. É basicamente isso. Esse aqui é o dono da Atlas Intel, André Roman. Moradores, a aprovação da mega operação é consideravelmente maior que a média nacional. Acho que isso diz muito, né? O pobre tá cansado do crime. Mas tenta explicar isso pros petistas, né? Se os números da Atlas Intel não servem, o instituto que também gosta de um petista, a Datafolha, diz que 76% dos moradores do Rio querem que o Exército participe da segurança pública. 66% defendem mudança em lei para mais responsabilidade do governo federal no tema. Para 72%, Forças Armadas deveriam ter participado da contenção, né? Ação policial mais letal do país. Mais números também. Castro tem a maior aprovação após mega operação nos complexos da Penha e Alemão. O que é que as pessoas esperavam? Gente, assim, são as coisas que são tão óbvias, mas a gente tem que botar aqui notícia, né? Porque não adianta só ser a nossa percepção, né? Só porque a gente acredita no óbvio, tá tudo bem. Não, tem que mostrar. Temos que mostrar. Coisas que me surpreenderam. Não, talvez não, né? Assim, esse aqui até me surpreendeu mais porque o secretário de Segurança Pública, querendo ou não, é um cargo de indicação política, né? Então é um cara com o pé mais na política e às vezes você meio que evita, né, algumas brigas e alguns embates, mas eu acho importante esse tipo de posicionamento, ainda mais se esse tipo de postura aqui ganhasse a reverberação e apoio de diversos setores diferentes, ou talvez, né, o mesmo setor, a Secretaria de Segurança Pública, só que não só do Rio de Janeiro, mas ao redor de todo o Brasil. Os outros estados, os outros secretários de Segurança Pública saíssem em apoio. Porque ele está falando o seguinte, a ADPF atraiu criminosos para o Rio. Ele está falando que a ADPF lá das favelas, a do Supremo, acabou dando errado. E que é uma das grandes causadoras do que está acontecendo, porque você proibia a polícia de fazer operações em favela. Cara, isso não dá certo. Meio que devia ser meio óbvio isso, né? Essa opinião aqui, pra mim, já é, sabe, mais óbvia, porque é o chefe da PM, é que tá lá realmente, não, meio que acaba sendo também um cargo de indicação, mas é um cargo muito mais próximo da força policial do que, sei lá, da política. E tá ali, ó, Comando Vermelho expandiu após o Supremo limitar operações, diz o chefe da PM. Botou o dedo na ferida. O Comando Vermelho conseguiu expandir novas células pelo Brasil após decisões do Supremo no âmbito da ADPF 635, conhecida como ADPF das favelas. A afirmação do comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Marcelo Menezes, aspas, a partir da ADPF 635, a gente observa uma transformação na forma de agir dos criminosos no Rio de Janeiro, que vem reverberando por todo o país. Basta dizer que o Comando Vermelho, hoje, está presente em 25 estados da Federação. Isso mostra que precisamos buscar uma adequação das nossas ações para fazer frente a essas práticas criminosas, disse Menezes em entrevista ao Metrópolis.
De acordo com o comandante da PM do Rio de Janeiro, medidas estabelecidas pelo Supremo, voltadas a combater a letalidade das operações policiais, contribuíram para a expansão das atividades do Comando Vermelho. Durante o Fique em Casa, a Corte chegou a proibir a realização de incursões em favelas, salvo em casos excepcionais. Aspas. Não são critérios meus, são constatações, são dados. A gente pode perceber que houve um aumento da sanha expansionista, um crescimento nos registros de extorsões praticadas por esses criminosos, principalmente nas atividades econômicas desenvolvidas dentro dessas comunidades. Isso proporciona a esses criminosos o aumento da musculatura financeira. Isso gera mais acesso à cooptação de mais pessoas para essa empreitada. Isso abriu um precedente mais pernicioso no Rio. A gente precisa de uma política pública integrada em que outros atores trabalhem nessa questão de forma incisiva, concluiu o coronel. Esse é o posicionamento da PM, do secretário de Segurança Pública, né? Ambos críticos da DPF. A maior parte da população apoia, o favelado apoia, mas o Haddad tem uma opinião talvez um pouco diferente. A cabeça do crime organizado está na praia de Miami, não na Penha, diz o Haddad. Segundo o titular da Fazenda, a operação da Receita apreendeu mais de 1.000 fuzis sem dar um tiro. O ministro propõe colaboração e afirma ainda que Cláudio Castro está mal informado. Bom, agora que colaboração, porque a colaboração foi solicitada, não foi lá atrás? E o André acabou até falando demais e o Lewandowski teve que tentar consertar no meio a confusão. Aí o Fonseca fala assim, esse cara é um bocó, deveria perder o visto por falar uma groselha dessas. Não vou dar play nesse vídeo, porque tem outro que fala algo mais ou menos na mesma linha, mas a CNN destaca, né? Governo enfrenta descrédito na segurança pública. Falando obviedade, né? E assim, tratar isso como se fosse uma análise até me incomoda, né? Porque todo mundo, assim, aqui tá falando, é um descrédito, as pessoas não acreditam, não estão botando fé no governo, não, o governo precisa reagir. Como se o governo fosse reagir. Como se fosse algo que realmente faz sentido para a esquerda. Todo mundo vê que quem está defendendo bandido são os esquerdeiros. Todo mundo tá vendo. Todo mundo viu aí o que ao longo das últimas décadas a esquerda defendeu. Não, mas veja só o governo. Não é descrédito, porque ninguém liga desse governo. Você corta lá para Rádio Bandeirantes, aqui o pessoal foi mais direto ao ponto. Falou, cara, o governo não liga para essa porcaria não. Não liga. Não liga. Mas não liga em nada. Dá play aqui para vocês ouvirem. Então, eu queria inclusive chamar a atenção para isso, né, para esse faz de conta, porque a situação toda chega à situação limite que a gente viu no Rio de Janeiro esses dias, né, e assiste no tempo todo, porque os governantes, de uma maneira geral, eles apenas fingem, né, fingem que estão preocupados, fingem que estão agindo. A gente viu o ministro da Justiça ser pego na mentira, desmentido pelo próprio diretor da Polícia Federal. Uma coisa constrangedora. Cláudio, né? Foi tão constrangedor porque ele deu um chega pra lá no diretor da Polícia Federal, né? Foi. O diretor estava falando, dizendo, olha, de fato, a Polícia Federal do Rio de Janeiro foi procurada, mas veja bem, aí o ministro, mas com o corpo mesmo, né? Ele é grandão, deu um chega pra lá e falou, não, deixa eu falar sobre isso. E aí desmentiu. Exatamente. E foi muito, muito triste, né? A criação desse escritório de emergencial no Rio de Janeiro, uma piada, minha gente, né? Mas é o velho truque da esquerda. É só você ver o número de ministros que os governos de esquerda têm no Brasil, né? O Lula tem 40 ministros, né? Por quê? Porque eles acham que, assim, criando o Ministério da Mulher, por exemplo, então isso já livra o presidente de qualquer tipo de iniciativas concretas, né, em defesa da mulher. Por quê? Porque o Ministério mostra que ele é uma bandeira que ele impunha, mas não dá dinheiro, não tem protagonismo político, ninguém nem sabe quem é a ministra, enfim, ou ministro, é ministra, né, certamente, mas enfim, ninguém sabe quem é. E é assim, na tragédia do Rio Grande do Sul, o que aconteceu? Tá lá o Lula criando um ministério extraordinário de não sei o que do Rio Grande do Sul. Não deu em nada, foi um fracasso, foi outro constrangimento. Até hoje é um ministério que não produziu efeitos. Dinheiro até hoje suficiente, medidas adequadas, até hoje não chegaram ao Rio Grande do Sul, né?
Você vê que é um jornalismo que realmente dá opinião, né? Assim, ó, deu ruim. Não fica naquela de torcedor, torcendo pro governo Lula dar certo. O cara só descreve o que realmente tá acontecendo. Fiquei positivamente surpreso com esse comentário. Mas vamos lá. Aqui só para comentar com vocês de forma bem rápida, só para vocês ficarem ainda mais revoltados com o poder judiciário brasileiro. Esse daqui é o orçamento do Rio de Janeiro. O Ricardo Berezin coloca, ó, comparação entre o orçamento do Estado do Rio de Janeiro de 2025 e 2026. Quando nos referimos a um orçamento público capturado, é disso que estamos falando. Veja quanto dinheiro o Estado do Rio de Janeiro vai gastar agora, em 2025, com segurança pública. 19 bilhões 447 milhões. Ano que vem, 19 bilhões 149 milhões. Ou seja, vai ter uma redução de 1,3%. Para o ano que vem terão, basicamente, 300 bilhões a menos. Menos dinheiro para segurança pública no Rio de Janeiro. E enquanto o gasto com segurança pública e também com educação são reduzidos, os gastos com judiciário e essencial à justiça estão aumentando. Com o judiciário, um aumento de 1 bilhão e 40 milhões. Sabe? Eu não preciso aqui convencer vocês que o judiciário é um problema, mas tá aí, né? É demais, viu, velho? É absurdo. Aí você tem aqui a deputada do PSOL. Desculpa, deputada não. Vereadora Karen Santos. Só vou dar play. Escutem o que a vereadora do PSOL tem a falar sobre as vítimas da sociedade. Talvez eles não sejam bandidos. Drogas é uma mercadoria, como qualquer outra. Assim como a gente tem o álcool que é legalizado, assim como a gente tem o cigarro que é legalizado, assim como a gente tem o açúcar, o café e dentre outros medicamentos, tarja preta. Quer acabar com as drogas? Regulamenta. Porque é muito interessante para o capitalismo super explorar essa cadeia produtiva das pessoas que plantam, das pessoas que embalam, das pessoas que fazem o translado até chegar no varejo, lá na ponta, na biqueira. São trabalhadores mega explorados, sem seus direitos garantidos, e a gente não percebe que o rendimento bilionário desse setor, porque em nenhuma parte dessa cadeia produtiva há nenhum tipo de taxação de imposto. E é esse dinheiro. É isso, gente. É só uma mercadoria, é só regulamentar, né? Fazer a lei de regulamentação do pó. É isso que o pessoal acha que quer fazer, né? Vamos regulamentar o pozinho. É loucura, velho. Essa turma que vai resolver a segurança pública no Brasil, a criminalidade. Faz o L. Isso aqui também é maravilhoso. A turminha que chora por conta do direito dos manos. Esse aqui é um vídeo que tem dois momentos. Primeiro, o Peninha falando sobre as vítimas da sociedade e depois ele falando do Charlie Kirk. Veja a tristeza dele falando de bandido. Depois você vai ver a alegria dele falando do Charlie Kirk. Você está apavorado, indignado, mortificado, quase paralisado nessa tragédia que ocorreu no Rio de Janeiro. Pois eu também. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Esse é o pessoal do diálogo. Esse é o pessoal que defende a vida, que defende os excessos. Eu queria muito, pô, sabe? Esse tipo de vídeo aqui é bom, que ele é chocante. É chocante. Eu queria muito, sabe? Ver o Cláudio Castro ser o brabo. Amanhã lá na reunião com o Moraes. Acho que amanhã, né? Acho que dia 3. Não, amanhã ainda é dia 2.
Ixi, peraí. Amanhã mesmo, amanhã, que segunda-feira, acho que é amanhã que ele vai lá. Ou se não for amanhã, é terça-feira. Vai chegar lá, vai na reunião, puxa o celular assim, bota na tela, fala: ministro, veja o que está acontecendo, ministro. O senhor está sendo enganado pela turma da esquerda. Mete lá, né, a Atlas Intel, a aprovação dos favelados. Assim, é isso que você tem que entender, ministro. O senhor está sendo enganado pela turma da esquerda. E bota esse vídeo pro Brasil inteiro ver. Você tá vendo aqui, ministro, como é a turma da esquerda quando um pai de família falece? Você tá vendo a diferença no tratamento? Isso é maravilhoso. Pra minha surpresa, a Globo vem dando umas bolas dentro sobre esse tema. E aí, deu voz pra uma história bem triste mesmo, que é de um pai que fala: ó, eu sou feirante, era o que eu podia dar, mas ele não quis. Desabafa o pai ao reconhecer o corpo do filho. O Kim Drácula comenta: isso aqui me cortou o coração. Nessas pessoas, a esquerda não pensa quando corre para defender o traficante, vagabundo, né, que glorifica viver do crime. Ninguém pensa no pai e na mãe, que trabalham honestamente e perderam os filhos para essa narcocultura maldita. Ninguém pensa nisso, né? Não, é o direito dos usuários. Aí, olha que coisa. Lista de algumas pessoas que tiveram CPF cancelado. PP, que é chefe do tráfico no Pará. Chico Rato, chefe do tráfico em Manaus. Gringo, chefe do tráfico em Manaus também. Mazola, chefe do tráfico Feira de Santana. Minha cidade, rapaz. Brinco com Feira de Santana. Feira é brabo, viu? Feira de Santana sempre na vanguarda. DG, chefe do tráfico da Bahia. FB lá na Bahia também. Fernando Henrique dos Santos. Não é Cardoso não, viu? Chefe do tráfico Goiás. Rodinha, chefe do tráfico Goiânia. Russo, chefe do tráfico Vitória. Aí o Samuel Pancha coloca ali: o listo de CPFs cancelados na operação policial contra o Comando Vermelho inclui chefes de várias localidades do Brasil. E aí tem na lista várias pessoas. Várias pessoas. Aí vem o Thiago Amparo. Jurista, viu? Jurista. Aquele jurista que adora defender o Estado Democrático de Direito, expor como o bolsonarismo é o grande problema no Brasil. O Thiago Amparo é colunista semanal na Folha de São Paulo. E aí o Thiaguinho escreve: é um atestado da falência da nossa democracia a imprensa divulgar quantos dos mortos tinham antecedentes, como se isso significasse que pudessem ser mortos. Não importa. Se for suspeito, tem que ser investigado, condenado e preso. É só não reagir, Thiaguinho. É só não reagir, tio. Oh, meu Deus. Não pode falar, gente. Não pode contar que quem teve o CPF cancelado é bandido. Tem que fingir que a polícia tá acabando com vítima da sociedade. Até agora não apareceu um inocente. Até agora não apareceu um inocente, rapaz. Um inocente não apareceu. E a esquerda tá doida, né? A esquerda tá doida pra aparecer um inocente pra falar: tá vendo aí? Tá vendo aí? Vocês tiraram a vida do inocente. Mas até agora nada. Tá difícil. Eles estão torcendo pra aparecer um inocente. E só pra falar de narcocultura, né? Oruan critica a chacina, mas exalta poderio bélico de traficantes. Então, pra tirar a vida da polícia pode, né? Agora, quem comete crime não pode. Esse é o Brasil da esquerda. Isso daqui é um exemplo de colunista da Folha de São Paulo. Depois não entendem porque o país não anda. E depois querem culpar o bolsonarismo, né? Enfim. Avançando aqui e mudando completamente de tema. Ontem eu abri o vídeo comentando, e basicamente sim, não dei nem muita opinião sobre isso no Frigir dos Ovos, sobre a questão de Santa Catarina, onde uma deputada estadual, que nem está envolvida na questão do Senado, resolveu meter o dedo e comprar uma briga aberta, né, com Carlos Bolsonaro e tudo mais. E para a minha surpresa, o perfil Alan dos Panos, que é um perfil, se eu não me engano, o dono do perfil é um cara chamado Mário. Ele se esconde através do perfil. Ele era muito amigo do Nando Moura, não sei se continua amigo do Nando Moura, mas ele segue muito próximo do MBL. E colocou lá, né? Atenção, patriotas, agora é oficial. Na campanha ele já é comunista na Austrália. O Trombadinha, porta-voz da família Santa, bateu o martelo e aproveitou para atacar
o grande Spaces, Intergaláctico e tudo mais, toda aquela turma.